Olá, amigos! Muito legal receber vocês aqui na Polis. O papo agora para essa sua visita aqui é história. A gente vai falar um pouquinho sobre a primeira Constituição brasileira. Você sabe, né? O Brasil já teve várias constituições, tá? A primeira foi a de 1824, 2 anos após a independência. Depois nós tivemos a de 1891, que foi a Constituição Republicana. Depois nós tivemos outra em 1934, durante a Era Vargas. Depois tivemos outra em 1937, durante o Estado Novo, ainda dentro da Era Vargas. Tivemos outra em 1946, durante o governo Dutra. Tivemos uma em 1967, durante o regime militar. E finalmente chegamos até a de 1988, que é essa Constituição vigente aí. Você vê, o Brasil já teve várias constituições, né? Então, a nossa primeira Constituição, né, qual foi? A de 1824. E qual a história da Constituição de 1824? Gente, um ano depois da proclamação, né, da independência, o Dom Pedro I convocou uma Assembleia Nacional Constituinte. A Assembleia Nacional Constituinte, ela, como o próprio nome diz, tem a função de elaborar uma Constituição para o país. Essa Assembleia foi convocada, iniciou os trabalhos, preparou um anteprojeto constitucional que foi enviado ao imperador, ao Dom Pedro I. Ocorre que o Dom Pedro I não gostou muito daquele projeto, porque entendia que o projeto diminuía muito a autoridade dele. Tá? E houve aquele impasse entre ele e a Assembleia, e ele acabou por dissolver a Assembleia Constituinte. Dissolveu ainda no ano de 1823, foi a célebre Noite da Agonia, né, apelidada pela imprensa de Noite da Agonia, a noite em que ele mandou fechar a Assembleia, prendeu alguns deputados, exilou outros. No final das contas, ele acabou, né, elaborando, juntamente com o Conselho de Estado, a primeira Constituição do Brasil. Essa primeira Constituição, ela acabou sendo outorgada. Qual a diferença de uma Constituição votada para uma Constituição outorgada? A Constituição votada é fruto do trabalho de uma Assembleia Nacional Constituinte, né? Uma reunião de parlamentares, deputados, senadores, com a participação de organismos de representação da sociedade, sindicatos, né? Ordem dos advogados, enfim, né? Houve a sociedade como um todo. A Constituição outorgada, ela é imposta, ela não é elaborada por uma Assembleia. Tá? Então o chefe do Executivo impõe essa Constituição, e foi assim que aconteceu. Embora tenha sido uma Constituição inspirada na Constituição norte-americana, portanto, aparentemente uma Constituição liberal, na prática, essa Constituição era extremamente autoritária. Mas quais eram os principais pontos dessa Constituição? Em primeiro lugar, forma de governo, né, que foi instituída no Brasil. O Brasil se tornou uma monarquia constitucional, que tinha uma Constituição, e hereditária, né? Ou seja, aquele tipo de monarquia que passa de pai para filho. Tá? Essa Constituição também instituiu o voto censitário. O direito de voto não era universal. O voto ele era baseado na renda das pessoas. Tá? Então, para ser eleitor, para ser candidato, a pessoa precisava ter uma determinada renda, tá, anual. Então, o direito de voto e o direito a participar das eleições como candidato, então, era uma coisa muito restrita. Tá bom? A Constituição também estabeleceu liberdade de imprensa e de expressão, liberdade religiosa, não é? Mas aí é que entra a questão, né, da teoria, né, na prática ser outra coisa. Então, instituiu liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de organização política. Porém, né, e aí que está o grande X da questão, essa Constituição ela instituiu o chamado poder moderador. Né? Você sabe que o Estado ele é dividido em três poderes. Né? Nas repúblicas, nas monarquias parlamentaristas, você tem o executivo, o legislativo e o judiciário. Três níveis de poder. Tá? A gente já falou, inclusive, sobre isso aqui na Polis.
Só que essa Constituição de 1824, a nossa primeira, ela tinha um quarto poder, que era o poder moderador, que era exercido pelo imperador, tá? E pelo Conselho de Estado, assessorado pelo seu Conselho de Estado. O que estabelecia esse poder moderador? Era um poder que dava direito ao imperador de interferir na Constituição. Interferir como? Suspendendo liberdade política, fechando a Assembleia, fechando a Câmara. Tá? Ele tinha direito de cassar mandatos de deputados, ele tinha direito de fechar jornais. Tá? Então a gente vê que era assim símbolo do autoritarismo do Dom Pedro I, o poder moderador. Tá? Isso, inclusive, contribuiu muito para o desgaste do governo dele. O fato dele ter fechado a Assembleia Constituinte de 1823 e o fato dele fazer uso direto e reto do tal poder moderador. Tá? Com isso, ele acabou sofrendo pressão, a imprensa bateu forte e uma série de fatores acabaram concorrendo para que, em 1831, apenas 9 anos após iniciar o seu governo, ele renunciou. Né? Em 1831 ele acabou renunciando em favor de seu filho Dom Pedro II, que na época era uma criança ainda. Então foi quando teve início no Brasil o período regencial. Tá? Então é isso. Essa nossa primeira experiência constitucional, portanto, não foi das melhores. Tá ok? Fica ligado nisso, porque constituições brasileiras são temas muito recorrentes no Enem, tá? E nos vestibulares de um modo geral. Tá ok, gente? A gente vai até fazer uma série futuramente sobre as constituições brasileiras, falando um pouquinho de cada uma, tá bom? Um forte abraço para vocês e até a próxima.